Olá, companheiras, companheiros, dirigentes da CSPB, dirigentes da nossa malha orgânica, as federações, os sindicatos. E mais uma vez eu gostaria que toda essa malha orgânica fizesse o máximo de esforço para que essa interlocução de agora alcançasse também ao usuário do serviço público, ao cidadão. Hoje, 31 de outubro de 2016, uma segunda-feira, nós claramente estamos iniciando uma nova etapa de nossa luta em defesa do servidor público, do serviço público e do Estado brasileiro. E começamos sob o forte impacto de três questões pontuais. Primeira, começa de fato a tramitar no Senado Federal a antiga PEC 241, agora com o número 55 no Senado Federal, que é essa que nós já tanto falamos, que limita os gastos públicos, mas na verdade ela congela o Estado brasileiro, congela o serviço público brasileiro por 20 anos. Isso faz com que acumule no Senado Federal a tramitação dos dois piores projetos legislativos de todo o tempo, dos 30, 40 anos que eu milito no Congresso Nacional em defesa dos servidores públicos. A par disso, nós também estamos sob o fortíssimo impacto da decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que golpeia de morte o nosso direito de greve. Em que pese ter deixado uma brecha para se negociar o corte dos pontos, porque essa decisão é que traz o corte de ponto nas greves no setor público, em que pese tudo isso, diz lá, quando o Estado der causa à greve. Primeiro, nós achamos que sempre o Estado é que dá causa à greve. É o Estado que não cumpre compromissos, é o Estado que não cumpre acordos negociados, é o Estado que não reabre negociações nos momentos de extremo confronto entre os interesses do serviço dos servidores públicos e o interesse do governo. Não é interesse do Estado, é interesse do governo. Em que pese esta alternativa deixada lá como alento, na verdade isso quer dizer que acabou a partir de agora as greves de reivindicação. Nós não podemos mais reivindicar melhorias. E isso traz uma reflexão que talvez pouca gente tenha percebido. É que essa decisão do Supremo, ela está absolutamente conectada e harmonizada com a PEC 241. Porque essa decisão do Supremo congela, ela inibe, ela impossibilita as greves de reivindicação. Portanto, ela pressupõe um congelamento também no movimento reivindicatório dos servidores públicos. E, finalmente, estamos também sob o impacto do segundo turno das eleições, que, somados ao primeiro turno, aponta um cenário que está sendo equivocadamente interpretado pelo governo como apoio da sociedade à sua agenda. É bem verdade que a chamada base de apoio do governo elegeram 4.700 e poucas prefeituras nesse ano, enquanto o chamado setor progressista elegeu 1.500 e pouco, 1.600, não me recordo bem. Ora, isso aponta mais uma vez para um momento de grande relevância, de grande preocupação para o movimento sindical. Nós agora, o governo embalado por esses resultados das eleições, embalado pelo atropelamento, pelo atropelo que foi a aprovação da PEC 241 na Câmara. E lembre-se que o presidente do Senado já acena com a possibilidade também de atropelamento no Senado Federal. Então, é assim que nós estamos começando essa semana, porém, não estamos começando meramente assustados, meramente desanimados, meramente inseguros. Nós estamos começando, sim, com muito ânimo e convocando a todos para esse ano. Quanto à PEC 241, nós estamos protocolando, estamos colhendo assinatura, como é uma emenda constitucional, nós precisamos de 28 assinaturas de senadores para viabilizar uma emenda.
uma emenda que ao menos dá um mínimo de seriedade e de coerência a essa proposta de limite dos gastos públicos. É uma emenda que propõe o limite do pagamento do serviço da dívida, do pagamento de juros aos bancos, em no máximo 5% do PIB. E olha que esse 5% é muito menor do que os países em crise no mundo desenvolvido, que o que paga mais é Portugal, que paga 5% do seu PIB no serviço da dívida. Mas a Grécia, por exemplo, que é apontada como grande exemplo para o Brasil seguir, ela paga hoje 4,3% do PIB de juro e vai cair agora, o ano que vem, para 2,6%. Todos aqueles países, Japão, Irlanda, etc., França, que têm dívida acima de 100% do PIB, ou seja, a sua dívida com o sistema financeiro é maior do que 100% do PIB anual, pagam juros de no máximo 5% do PIB como serviço da dívida. O Brasil hoje não chega a 70% do PIB. Portanto, a nossa situação é muito mais administrável, muito menos dramática do que aqueles países que têm mais de 100% da dívida. O Japão tem 224% de dívida em relação ao seu PIB anual e paga 2,1% de dívida. Então, e também estamos propondo assegurar um mínimo de 1,5% do PIB brasileiro para investimentos sociais, investimento na expansão do serviço público. Você imagina, hoje o serviço público brasileiro está congelado ao nível de investimento de 2007. Daqui a 20 anos, pense no crescimento vegetativo da população, é impossível não reservar uma parte do orçamento, estamos propondo uma parte ínfima, 1,5% do PIB, para investimentos sociais e expansão do serviço público, para atender a demanda de serviços públicos. Nós queremos, na verdade, com isso, reabrir a negociação, reabrir o diálogo, participar do diálogo. Essa PEC 241, ela, na verdade, ela é uma reforma do Estado, e uma reforma importante, porque ela limita o tamanho do Estado, ela limita o papel do Estado, ela faz uma reforma fiscal, e tudo isso fazendo atropeladamente, sem discutir com a sociedade. Não estou dizendo discutir como movimento sindical, com a sociedade. E nós esperamos que esse ambiente mude no Senado. O Senado Federal tem sido um ambiente mais oxigenado do ponto de vista do diálogo com a sociedade organizada. Então, esperamos sim realizar audiências públicas, até para tirar uma mística. Nós temos a impressão de que a Câmara não discutiu, eram 28 pedidos de audiências públicas, foram rejeitados em bloco. Por quê? Porque, se discutir, eles perdem a razão. E nós precisamos mudar esse cenário no Senado Federal. Portanto, a partir de hoje, aumenta-se a mobilização, aumenta-se a necessidade de construir a unidade de ação, aumenta-se a necessidade de envolver a sociedade nessa discussão. Eu sempre digo e repito, nós, servidores públicos, teremos nossa vida funcional congelada por 20 anos. Isso é dramático. Mas o nosso maior prejuízo é na nossa dimensão de cidadão, de usuário do serviço público, e assim o é para os 220 milhões de brasileiros. Portanto, essa luta não é apenas nossa, é uma luta da sociedade brasileira. E mobilizar a sociedade, fazer a sociedade entender o desastre que está por vir, essa sim é uma obrigação nossa, urgente. Então, a partir de hoje, estaremos traçando estratégias de mobilização, estratégias de ações no Congresso Nacional, estratégia de ações junto à sociedade brasileira, através de seus organismos de organização, os conselhos profissionais, o mundo eclesiástico, os movimentos sociais, e estaremos agora constantemente atualizando as informações a toda a nossa malha orgânica e aos cidadãos brasileiros, e esperando que finalmente possamos reverter esse horizonte tão sombrio que se avizinha. Mas eu repito, somente a mobilização e a unidade de ação fará com que revertamos essa situação. Até breve, muito obrigado.